aqui, meu Deus. Foi. Até mesmo para estar diante do que nós estamos propondo, a questão das 10 aulas. Lembra da semana passada que uma aluna até falou que ia chegar ele, conversou com ele, e eu preciso de um parâmetro de 10 aulas ou de mais para cobrar de vocês, né? Porque, afinal de contas, dia 15 já tem material para me entregar, mas essa visibilidade seria a partir de 10 aulas. Então, o Alexandre, ele, no caso, colocou para 20 aulas, tá bom? Nossos encontros não terminam em 10 aulas. Ele vai terminar em 20 aulas. E o que eu programei com ele, tá? Eu vou fazer a partir de agora desse cronograma, dessas 20 aulas, a gente ter momentos individuais, tá? Aí eu vou planejar se vai ser de 20, de meia hora. Eu vou fracionar, porque afinal de contas são 2 horas apenas, passa muito rápido, para eu poder atendê-las, né, individualmente, que essa é a grande razão da monografia, né, do artigo científico. Então, eu vou fazer, tá, um organograma. Eu estou devendo material para vocês, só que como eu não mandei esse material, eu estava esperando uma posição dele, que ele está, no caso, em outros compromissos também, né? O Alexandre, ele está, no caso, aí numa adrenalina muito grande. E eu falei assim, ou eu programo, no caso, para as 10 aulas, ou eu programo, no caso, para extensionar mais um pouco. Como extensionou mais um pouquinho, sem falta, tá bom? Eu vou mandar para ele esse final de semana. Ele tem uma lista de transmissão que eu estou fazendo, no caso, as primeiras páginas que são de minha responsabilidade, que compete poucas coisas para vocês. Não se assustem, tá? Meu Deus, o professor está mandando um monte de coisa. Não. O que vocês vão colocar ali vai ser nome, o que vocês vão colocar ali vai ser problema. Então, são coisas bobas. Então, a maioria, realmente, que eu estou fazendo, que eu não gosto de fazer as coisas iguais de outras faculdades. Então, como ele me deu um tempo maior, me deu tempo para eu poder pensar melhor, de uma maneira que fique uma monografia mais visual e, ao mesmo tempo, interativa. Então, esse final de semana, sem falta, pode ter certeza, eu estou mandando para vocês, e vocês vão ver que não são coisas, digamos assim, meu Deus, horríveis. Não, são coisas básicas que vocês vão colocar. Nome, problema. Quem é de graduação vai colocar o nome da graduação, quem é de pós-graduação vai colocar qual o nome da pós-graduação, e só isso. O resumo daquelas folhas ali é super simples, nada mais que venha conturbar aí e atrapalhar o meio de caminho de vocês. Agora, presta atenção nesse recado que ele pediu para eu dar para vocês. Quem é do Rio de Janeiro, tá? Eu posso indicar um local, que é um local que eu indico para os meus alunos. Só que eu moro em Duque de Caxias, tá? Quem mora no Rio de Janeiro. Quem mora em Campos vai ter que procurar o Alexandre para ver se ele tem algum contato. Eu vou mostrar para vocês e vou explicar depois o que é. A monografia de vocês... Espera aí... Espera um pouquinho que não está surgindo. Espera aí que não está indo não, gente. Calma aí, que até o meu aqui. Meu Deus, está aparecendo Plunct, o fantasminha camarada. Bom, eu não estou conseguindo pela câmera ter acesso. O que está em minhas mãos? A encadernação da monografia de vocês na capa dura, tá? Bom, isso é feito em especialidades que faz xerox, que faz encadernação de monografia, não é espiral, tá?
é uma brochura. O que é uma brochura? É um livro, tá? É um livro. Eu vou tirar fotos, vou mandar para o Alexandre e ele vai colocar no grupo, uma vez que eu não conseguir fazer a visualização aqui na câmera para vocês. Então anotem aí, por favor, que isso aí, no caso, para vocês já procurarem saber quanto é e, ao mesmo tempo, o que é feito. Capa dura, capa preta, anotem aí, por favor. Capa preta. Letras douradas. Letras douradas. Bom, em cima, na folha que eu vou mandar para vocês, vai estar o cabeçalho do IAP. Então, coloca aí em cima, cabeçalho do IAP. Lá em cima, no topo da capa dura. É um livro. Vamos imaginar um livro, vocês vão ver na foto, tá? Que vocês vão pegar nas folhas que eu vou mandar para vocês, que vai estar lá o cabeçalho do IAP, tá bom? Embaixo, problema. Tudo de letra dourada. Problema. Embaixo do problema, com espaçamento. Autor. Quem é o autor? Quem escreveu essa monografia e esse artigo científico? E lá embaixo, aí agora presta atenção. Quem mora em Campos vai colocar Campos 2023. Quem é aqui da capital, Rio de Janeiro, vai colocar Rio de Janeiro 2023. Esse campus 2023 coloca no final da página, né? Correto. Quando você vê a folha, você vai ver o meu caso aqui, Duque de Caxias. Entendi. Eu vou colocar a minha, porque a minha monografia foi produzida em Duque de Caxias, ok? Quem quiser, isso é quem quiser, a BNT abre esse campo. Se eu quisesse colocar Duque de Caxias barra Rio de Janeiro, eu poderia colocar. Quem quiser colocar Campos, eu não conheço a cidade de Campos, desculpa. Por isso que eu ainda falei assim, quando eu fui em Campos, eu tenho um monte de casa aí. Aí eu falei assim, mas tem a casa aí do Alexandre, né? Que é o mais rico, próspero. Eu agora só chamo ele de Nata Campense. É o meu apelido agora para ele. Então, quem quiser... Quem mora em Campos aí, gente? Qual o seu bairro, Ana Lu? Parque Rosário. Campos barra Parque Rosário. Se você quiser, tá bom? Então, é porque aqui, no caso aqui, é Campos dos Goitacazes. É o nome da cidade. Campos dos Goitacazes, tá? Tem que escrever a parte completa. Campos dos Goitacazes. Ah, Barra, aí fica a teu critério. Quem quiser, gente, eu não quis. Eu só coloquei Duque de Caxias, que é a minha cidade, tá? Mas quem entendi. quiser valorizar a sua cidade e o seu bairro, aí fica a seu critério. Não tem erros a partir dessa estruturação, tá? Vamos só recapitular aí as partes da capa dura da monografia. Vamos lá. Preta, de cor dourada. A letra, qual é a letra que a gente usou dentro? Eu não sei qual é a letra. Vocês têm duas opções, que é a Times, não é? E a Arial, né? Então, se você usou a Times, você vai continuar lá na frente com Times.
Se você usou Arial, lá na frente você vai usar Arial. Tá bom? Então, lá em cima, o cabeçalho. O cabeçalho já vai estar nas folhas que eu vou dar para vocês. É só copiar. Aí, mas, professor, como é que eu faço para entregar para eles? Aí eu não posso dizer. Porque é eles que vão falar para você, olha, me manda isso no Word, me manda isso no WhatsApp. Aí depende de cada... Isso não é gráfica não, tá, gente? Eu não sei como é que é aí em Campos, aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, é uma... Onde eu peço, é no Cope Cópias, que eles, no caso, fazem toda a estruturação de monografia. Eu não sei aí em Campos. Mas aí vocês recorram ao Alexandre, tá? Que ele pode dar aí uma visibilidade melhor para vocês, tá bom? Então colocou lá o nome da universidade que já vai estar na folha que eu estou dando para vocês. Deu um espaço, problema. Deu um espaço, dupla ou individual. Nome completo do autor. E lá embaixo, Campo dos Goitacazes, / se quiser, bairro, ano 2023. Ou Rio de Janeiro, bairro, perdão, Duque de Caxias. Embaixo, 2023. É óbvio que Duque de Caxias eu estou me referindo ao meu bairro. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a capa da monografia para vocês já procurarem, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Pode falar, Ana Lu. Ah, não? Ah, tá. Pensei que você... Tá ok. Eu vou fotografar, tá? A minha. Vou mandar para vocês. E a partir das anotações, vou pedir para ele colocar lá no grupo de lista de transmissão, para vocês, no caso, já começarem a vasculhar. Eles vão perguntar número de página. Vocês falam para ele até 25 páginas. Eles vão te fazer essa pergunta, tá? Por causa da grossura, né? Então, até 25 páginas. Possa ser que passe alguma, vai ser 26, 27. Então, até 25, vocês estão aí dentro de um prazo para dar para eles. Meus anjos, alguma dúvida sobre a extensão de aulas, que nós passamos para 20, ok? E a capa que eu vou mandar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Bom, como nós tivemos uma prorrogação, deixa eu pegar o calendário aqui. Nós tínhamos marcado para o dia 15, correto? Uma entrega para mim. Não foi isso? Como nós já temos um prazo aí, seria injustiça da minha parte eu não estender um pouquinho para vocês, né? Então vamos lá, anotem aí, por favor. Tá todo mundo feliz, né? Oh, sorriso. Vamos lá. Do dia 15, nós vamos passar então a primeira etapa para o dia 22. Mais uma semaninha aí para poder fazer o resumo. Apesar que aquela parte da monografia, o que vai mais de encontro aí a um raciocínio seria apresentar o problema, por que que vocês quiseram fazer o problema, lembra disso? Então, assim, dedicação é uma coisa super leve e gostosa de fazer, é muito bom. Lembre-se, dedicação, uma lauda, não pode passar de uma lauda. A dedicação que a gente vai fazer embaixo, né? Aquela curta de 5 linhas, vocês podem homenagear pessoas, mas não vai mensurá-las, tá? Quero agradecer a Alexandre França, ponto. Nada mais. Lá nos agradecimentos, vocês podem colocar o porquê desse agradecimento para o Alexandre, né? Porque ele foi amigo, a aula dele, fulana de tal, foi boa, enfim, tá? Aí sim.
Tinha mais uma coisa para falar. Ah, sim, citação direta. Tem que ter o nome do autor e o ano de publicação. Todo mundo já sabe ver anos de publicação aqui, não sabemos? Na última aula, através da nossa ficha catalográfica, né? Que se conta lá atrás. Ficha catalográfica, ela sempre tem, tá bom? E por falar nisso, o Alexandre, eu conversei com ele também sobre ficha catalográfica. E ele falou para mim que ele está vendo, tá? Para vocês terem ficha catalográfica. Meninas, presta atenção, por favor, coloque isso na cabeça. Se o Alexandre conseguir, que ele está correndo atrás, tá? E provavelmente ele consiga, essa ficha catalográfica, quando vocês forem fazer um concurso, quando vocês forem fazer um processo seletivo, seja ele para prefeituras ou para escolas, quem for fazer o currículo Lattes, que eu já pedi para ser feito, porque o professor, para galgar novos horizontes, essa ficha catalográfica ela vai vir com seu nome e você como autor. Tem lá Paulo Freire, mas não está escrito Paulo Freire, Freire Paulo e etc. Então eu vou pegar aqui Amanda Félix, que eu estou vendo. Vai vir Félix Amanda, entre parênteses, 2023. Amanda, qual é o seu problema, por favor? Um desafio no primeiro segmento, verberando a hora do recreio. Como é que vai ficar a ficha catalográfica da Amanda? Félix, vírgula, Amanda, entre parênteses, 2023. Por gentileza, Amanda, por favor, repete para mim o seu problema. Um desafio no primeiro segmento, verberando a hora do recreio. Ok? Olha bem a Amanda como exemplo aí. Obrigado, Amanda. Amanda entregando numa entrevista de emprego, tá? A ficha catalográfica dela. Ela podendo falar, porque afinal de contas quem escreveu foi a Amanda. Então ela tem total aderência sobre o assunto que ela está escrevendo, tá? Então, olha bem, isso daí é de muita importância. Vocês tirarem uma Xerox e anexar no currículo de vocês. Possa ser, infelizmente, pessoas que vão olhar e vão falar assim, para que ela colocou isso aqui? Porque, infelizmente, teve até uma reportagem que eu vi na Globo News, que Alemanha, França, tem mais um, eu acho que Paris, se não me falha a memória, estão pegando brasileiros porque têm uma conduta boa para poder fazer os seus artigos científicos e as suas pesquisas. Porque, infelizmente, vocês podem ver, quem fala de Paulo Freire, ele fala sobre a contemporaneidade, mas fica esquecido no mundo. Nós temos milhões de arquivos científicos, infelizmente, todos parados, porque o Brasil não valoriza uma escrita acadêmica. Isso que eu estou falando não sou eu, não. São coordenadores de universidades federais, como a do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e nós estamos falando de um núcleo federal, aonde estão pegando pessoas, né? E nós comentamos até na última vez que tem um brasileiro fazendo a literatura chinesa, quando ele poderia estar se apropriando da literatura brasileira que é tão rica. Mas ele sabe que vai ficar, infelizmente, engavetado um produto tão rico. Então ele valoriza a Ásia, que é um continente maravilhoso. Ok? Mas devido a dúvidas, a gente sempre coloca aí o lado positivo. E meu lado positivo é colocar vocês como autores. Colocar vocês no mesmo patamar que Alves, que é Rubem Alves. Colocar no mesmo patamar que Freire, que é Paulo Freire. Enfim, é nesse nível aí
que a gente está galgando. E para finalizar essa primeira parte, nós já entrarmos aqui no artigo, por favor, eu vou passar o plágio, não copiem monografia, não copiem artigos de outras pessoas. Vocês correm o risco de serem reprovadas. Tá bom? Eu não vou ficar tocando nisso, que é um assunto chato, mas já peguei muita monografia cujo autor, vou colocar o meu nome, não espelhando ninguém, cujo autor era Paulo, mas na hora de passar o plágio, era o Sebastião que escreveu. Já peguei muito, muito. E já tive que já acionar órgãos como a Polícia Federal, porque isso é um crime. Porque a pessoa falava que ela escreveu. Falei, pô, plágio não tem como. É uma coisa, possa ser que tenha algum problema. Mas eu me garanto ali, quando eu mostro que não é ele. Não é a minha, não é que eu estou catucando, é o plágio que fala para mim. Então procurem, por gentileza, fazer leitura é ótimo. Aconselho vocês, fazer leitura, não copiarem. Diante dessa esfera toda aí de informação, dúvidas? Para a gente começar no nosso artigo. Não? Ok. Vamos recapitular nossa última aula? Me ajuda aí para ver se eu não vou estar errando. Primeira folha, professor que vai dar, correto? Só faz o dedinho pro professor, por favor. Ok. Segunda folha, professor vai enviar. Ok. Terceira folha, professor vai enviar. Obrigado. Quarta folha, dedicação básica. Confere. Ok. Quinta folha, uma lauda, agradecimentos, que vem no caso o nome e o porquê que você está agradecendo. Confere? Ok. Gente, faz o dedinho para mim, é quarta ou quinta? Quinta, obrigado. Sexta folha, citação direta dentro do seu tema, nome e autor. Confere? Sétima folha, resumo com palavras-chave. Confere? Ok. Me perdi aqui de novo. Me fala aí a página, perdão, que eu estou lendo. Qual a página que eu estou agora? Faz o dedinho para mim. Oitava, obrigado, Ana Lu. Oitava página. Introdução. Quantas páginas eu pedi aí? Quantas laudas eu pedi na introdução, gente? Ou eu deixei livre? 3? Beleza. Aí eu pedi o capítulo 1, não foi isso? Que é o problema. Aí eu coloquei 1.0, né? Que é o problema. O problema é você escrever o teu problema, tá? 1.1, apresentação do problema. Confere aí, gente. Ok. Aí na apresentação do problema nós tivemos aí pessoas que vão trabalhar com leis que precisam colocar. Lembra disso? Tem leis aí. Tem que colocar os autores, aqueles 3 autores que vocês já pesquisaram, né? Eles entram aqui. E agora, a gente fez a relevância do estudo. Foi isso, gente? Ou não? Paramos aí? Paramos, então. Ok. Até aqui do problema. Tudo bem para vocês, meninas? Tranquilo?
Anotem aí para mim, por favor. Deixar uma página em branco. Deixar uma página em branco. Ela não vai ser numerada, tá bom? Fala, Nalu. No caso aí, depois da apresentação do problema, no caso que é 1.1, aí vai deixar uma folha em branco? Você fez toda a sua apresentação do problema. Eu lembro que eu falei para vocês que eu não fiz tabulação, né? 1.1, 1.2, 1.3, porque isso aí vai depender da sua escrita. Você falou que é até 5 folhas, no Exatamente. caso. Então, assim, eu não fiz com vocês. Gente, ó, vai fazer até o 3.0. Não falei não tive essa narrativa com vocês. Fez as 5 folhas. A próxima folha, ela é em branco. Ok? A próxima folha em branco. Não escreva nada. A sexta folha, no caso, ficaria em branco. Se eu escrever, no caso, as 5 folhas. Do capítulo 1. Do capítulo 1. Então, eu termino o capítulo 1, deixo uma folha em branco. Deixa uma folha em branco. Tá? Entendi. Por que que eu estou fazendo isso? Presta atenção agora para vocês, digamos assim. Mas eu nunca vi deixar uma folha em branco. Esse professor tá maluco, ele não entende nada de monografia. Gente, eu estou deixando uma folha em branco porque eu estou lidando aqui com pessoas que estão se formando e pessoas já formadas. E eu conversei com o Alexandre. Se eu coloco só o artigo, as pessoas que forem fazer uma pós-graduação, as pessoas que forem fazer um mestrado, elas não vão saber o que é monografia. Então eu fiz uma monografia muito simplória, muito rápida. Lembra que até que eu falei, gente, diante da monografia, isso aí é só a unha do corpo? Que eu usei até esse termo, a unha do corpo, foi só para vocês terem uma noção. Por isso que eu estou pedindo uma folha. Porque hoje eu estou entrando agora no artigo científico. Então vocês estão sabendo, tendo noção do que é uma monografia e do que é um artigo científico. Por isso que eu estou pedindo essa separação dessa folha. Vocês não encontram isso em monografia. Mas para não misturar, para ficar uma coisa organizada, até a quinta folha é a monografia. E agora nós vamos começar o nosso artigo científico. Então você vai ter uma visibilidade monográfica e científica. Dúvidas? Não tenha medo de falar. Pode falar que o tio Paulo está aqui. Tudo bem? Se há silêncio, não há dúvidas. Vamos lá. Bom, nós fizemos as 5 folhas do capítulo 1, ok? Digitamos, colocamos ali quais foram os autores, qual é o problema. Fizemos uma folha em branco para dar uma separada. E agora nós vamos entrar no artigo científico. Então, escrevam aí o tema da aula de hoje, que é a aula que agora está começando do artigo. Escrevam artigo científico. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos deixar a nossa aula para sexta-feira mesmo ou ficamos segunda-feira, gente, para a gente se programar? Ou ficamos sexta, quando for feriado, vai para segunda? O que vocês acham melhor aí? Ficamos sexta? Dedinho aí de joinha para mim, por favor. Obrigado. Então, nosso combinado, e eu vou passar para o Alexandre. Se tiver feriado sexta-feira, como já teve, nós pulamos para segunda. Ok? Vamos lá, então. Gente, o que é um artigo científico? Um artigo científico é uma produção também, pode-se dizer, monográfica, de uma forma diferenciada, tá?
Hoje, é devido muitas pessoas, tá? Isso foi uma pesquisa feita pelo MEC, serem reprovadas em monografia, criou-se o artigo científico. Nesse artigo científico, ele é mais curto, porém ele é mais trabalhoso. E nós vamos cumprir toda a regra do artigo científico. Eu hoje vou dar para vocês o artigo científico. Na semana que vem vou tirar dúvidas sobre a leitura. Não vou pedir ainda a data para entrega do artigo científico, porque eu quero ler lá atrás. A monografia vai dar um embaseamento para vocês, vocês vão sentir, tá? Aí eu vou marcar a data para vocês me entregarem fracionadamente, em doses homeopáticas, as partes que antecedem o artigo científico. Tá bom? Bom, nós vamos ter também na próxima aula, eu peço vocês, é uma aula muito importante, que é uma aula da ABNT, Associação Brasileira de Normas de Trabalhos Didáticos, tá? A ABNT é chata, a ABNT é enjoada, mas se a gente souber liderar a ABNT, gente, não vamos ter nenhum problema. O que eu vou fazer para dar uma sustentabilidade para vocês? Vou mandar um artigo, tá? Vou ver se eu consigo mandar o meu artigo. Só que para eu mandar o meu artigo, ele é empírico. E como foi empírico, e eu publiquei, para eu fazer essa publicação, eu preciso da autorização da genitora. Eu vou pedir para eu mandar o meu, para vocês verem como que é um artigo científico, para vocês fazerem uma leitura. E diante dessa leitura, tá? Eu consigo trabalhar com vocês melhor, tá bom? Eu vou pedir autorização para ela. Se ela não me der, de domínio público, eu posso enviar qualquer um para vocês, tá? Sem nenhum problema. O que não pode acontecer é vocês fazerem reprodução do que vocês estão lendo ali, né? Como já foi falado. Então, semana que vem, tá? Dúvidas sobre o artigo e ABNT. Preciso da presença de vocês. Preciso de dúvidas. Quem tiver, presta atenção, quem tiver possibilidade de ter o celular comigo e um computador do lado, quem puder, tá bom? Não é obrigado, não. Vai te facilitar bastante, porque você vai procurar, tá bom? O que eu estou falando. Então é bem interessante. Se, Paulo, eu não tenho condições, não tem problema. Eu vou explicar diante de vocês e vou mandar também um arquivo, tá, que eu tenho sobre as figuras do computador quando eu falo citação direta, recuo 4, que é pegar a régua lá do Word e colocar lá no 4.0. Então fica tudo. Terminou, volta para 1.7. A margem, qual é a margem que a gente precisa fazer? Então tudo isso eu vou falar na semana que vem, tá? Provavelmente eu preciso que vocês não fiquem caladas. Eu preciso que vocês falem, se sentirem dúvidas. Porque eu não vou, presta atenção no que eu vou falar agora, eu não vou tirar dúvidas de ABNT com ninguém. Se mandou no meu celular dúvidas de ABNT, eu não vou tirar. Por quê? A ABNT ela é altamente voltada para o computador. E eu expliquei para vocês que eu não teria tempo, não teria viabilidade, mesmo com essas 20 aulas, tá? De dar aula de computação para vocês. Não daria, não é que eu não queira, o tempo não me estende para isso.
mas dei o recurso do YouTube. Se você colocar o que é uma nota de rodapé, ele vai te explicar. O que é recuo 4, ele vai te explicar. Não entendi o que você falou de citação direta, ele vai te dar essa informação. Só toma cuidado com o lixo acadêmico. O que é o lixo acadêmico? É simplesmente você trabalhar com coisas voltadas para a internet, como, por exemplo, existe um site chamado Só Português. E um aluno meu estava fazendo uns erros, como, por exemplo, A sem H para o passado, A com H para o presente. E eu virei para ele e fiz a construção. Ele, não, professor, tá errado. E quando ele me mostrou o site, eu quase pirei, porque é um site que ensina o português totalmente ao contrário, pessoal. O porquê, né? Ele é separado e com acento. Só que, na realidade, eles colocam juntos. E explica totalmente errado. Eu não sei a finalidade. Por mim, eu já denunciei esse site, confesso para vocês, porque, afinal de contas, o português já é difícil. Você imagina ele explicando a coisa errada. A coisa fica pior ainda. Então, cuidado com o lixo acadêmico que vocês vão pesquisar. Se vier para mim, Paulo, esse site eu posso me basear, eu até vejo para vocês e dou um feedback, sem nenhum problema. O que eu não posso ter é, Paulo, o que é recuo 4? Paulo, o que é nota de rodapé? Paulo, como é que eu faço margem? Essas dúvidas que vão estar inerentes ao artigo e ao projeto monográfico de vocês, eu não tenho condições nenhuma de dar essa sustentabilidade acadêmica para vocês. Tá bom? Vamos lá então, meninas. Nós estamos, né, na parte aonde está sendo vigorado aí a estrutura acadêmica, né, de um artigo. Então, pulou a folha, você colocou artigo acadêmico. A palavra artigo acadêmico não entra na folha, quando vocês forem digitar, tudo bem? Nós só estamos no tema da aula. Se você quiser pular uma folha aí para você não se confundir, teu critério. Se quiser colocar embaixo também, não tem nenhum problema, tá? Então, colocou artigo acadêmico. Lá em cima, problema, anotem aí. Lá em cima, nós já estamos na folha. Paulo, Oi. artigo científico e artigo acadêmico no mesmo, né? Isso, exatamente. Aí isso não entra. Não entendi, perdão. Não entra na folha. Essa palavra não, eu só estou dando o tema da Só vai entrar o problema lá em cima, no problema primeiro. em cima, Tá. tá? O artigo acadêmico, o artigo científico, eles podem ser comparados iguais porque é acadêmico, porque vocês estão trabalhando dentro de uma academia voltada para uma monografia. Científico, que vocês estão trabalhando com a ciência, não é? A ciência aí do autismo, a ciência da violência, então fica verberando a mesma coisa, tá? Mas não pode escrever artigo científico, problema, o autismo nos dias atuais. Está errado. Então só vai entrar o autismo nos dias atuais, que é o seu problema. Exemplo, ok? 2 espaços de 1,5, coloca aí. Colocou o problema lá no Word, eu estou no Word. 2 espaços de 1,5. Nome completo. Bom, já sabe de quem é o nome completo, não sabem? O de vocês. Abaixo do nome completo, espaçamento 1.0.
nome completo, espaçamento 1.0, é aquela que é juntinha, uma com a outra, diferente lá da monografia que nós estamos trabalhando com e-mail. Lembram? Monografia está com e-mail. Não, é um debaixo do outro, tá? Em linhas corridas. Debaixo do seu nome, vocês vão colocar para mim, por gentileza, o e-mail de vocês. Conselho que eu dou, que eu já peguei. Paulo, eu tenho um e-mail que é saradinha.paulo@yahoo.com.br. Se tiver esse tipo de e-mail, cria um outro, tá bom? Que eu não vou querer ler que você é saradinha. Fora outros atributos que eu já peguei. Então, por gentileza, coloca o meu nome para não colocar ninguém em evidência, mas saradinha.paulo@yahoo.com.br, por gentileza, não coloquem. Espaçamento de 1.0 ainda. Vocês vão falar sobre a vida acadêmica de vocês. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu, Paulo, eu colocaria se eu tivesse aí embaixo. Vou dar um exemplo meu, tá? Professor de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vírgula, pedagogo pela Universidade da Unigran Rio, psicopedagogo pela PUC Rio, e eu vou falando dos meus títulos, tá? De todos os meus títulos. E embaixo de tudo que eu colocar no caso aí, você, quem está concluindo, vamos lá, pegar a realidade de vocês. Ana Paula, você está terminando aí a faculdade ou está na pós, Ana? Um pós, dois graduação. Pós-graduação, ok? Então, Ana Paula Valentim, pedagoga, Ana? Pedagoga? Ana Paula Valentim, pedagoga, pós-graduanda. Aí vai colocar o nome da pós-graduação. Por que pós-graduanda? Porque a Ana Paula está fazendo a pós-graduação dela, ok? Ela ainda não é formada na pós, então ela não pode colocar pós-graduação. A pós-graduação existem duas. Vocês são, quem é pós-graduação, é lato sensu, ok? Stricto sensu, mestrado e doutorado. Quem está fazendo a graduação vai colocar graduando de pedagogia. Professora do curso, se você fez lá em 1900 e bolinha, curso normal ou curso formação de professores, e vocês coloquem ali, tá? Rapidamente, um breve resumo, tá? Do que vocês estão já estão habilitadas e que estão se habilitando. Paulo, coloca o meu primeiro grau ou o ensino fundamental 2? Não. Coloco o meu ensino médio só se for na área da educação. Se você fez ensino médio, que eles dão o nome de formação geral, não coloca, porque parte-se do princípio que esse artigo ele é do ramo da educação. Então, agora eu fiz um pós-médio em formação de professores.
Posso colocar lá. Pós-médio em formação de professores. Graduanda de pedagogia. Ok? Isso tudo dentro de uma folha, perdão, de linhas de 1.0. Dúvidas? Agora, o nome de vocês, preste atenção. Nome de vocês, e-mail e o breve resumo acadêmico, ele vai estar totalmente centralizado à direita. Ele vai estar totalmente colocado à direita. Espera que eu estou abrindo aqui o meu Word. Meninas, anotem aí para mim, por favor. No Word é alinhar o texto à distância. Desculpa, à direita, perdão. Esse A é craseado. Alinhar o texto à direita. Lá no Word, repetindo, alinhar o texto à direita. Então, vocês vão pegar o nome de vocês, o e-mail de vocês e o breve resumo, tá? E vocês vão alinhar à direita. O próprio Word já faz isso para você, tá bom? Só toma cuidado que depois vocês precisam voltar para o início, aonde vai estar a margem, que eu vou dar isso na semana que vem para não complicar a cabeça de vocês, tá bom? Sobre essa introdução aí, problema, nome, e-mail e a breve titulação sua do que você trabalhou, do que você está trabalhando na área acadêmica. Alguma dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida sobre porque eu fiz normal médio. Aí como que eu coloco? Fiquei com Desculpa, dúvida meu nisso. anjo, o áudio falhou aqui. Você pode repetir, por gentileza? Eu fiquei com dúvida de como que eu coloco que eu fiz normal médio. Você fez o pós-médio, é isso? Não, eu fiz o ensino médio, não tem? Que dá a formação de professor. Ah, então você vai colocar ensino médio, formação de professores. A única coisa que a gente não pode colocar, por se tratar desse artigo, é ensino médio, formação geral. Tá bom? Mas tem a deliberação da LDB, a 93/94/96, que ela fala para gente que pode, tá? Você se formar, por exemplo, hoje tem cursos de de ensino médio de nutrição, de eletrotécnica, mas eu não me identifiquei com nenhuma das duas. Aí eu posso fazer um pós-médio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, pós-médio. Aí, se for o caso de alguém aqui do grupo, vai colocar pós-médio em formação de professores. Quem fez o curso normal, né, que falava normal antigamente, ou formação de professores, ensino médio, 2 pontos, formação de professores, ponto. Aí, vírgula, graduando ou graduação em pedagogia. Tem, por exemplo, você fez Libras, uma suposição, curso de Libras. Professor, eu também fiz um curso ótimo de como trabalhar com autismo. Mas, professor, eu não sou formada em psicopedagogia. Todos os cursos, não vai colocar muitos cursos, não. É um breve resumo,
tá bom? No máximo aí, 3 linhas. Toda centralizada à direita, tá? Então você fez ali curso de autismo. Vamos lá, curso de autismo. São aqueles cursos extracurriculares, mas só coloca cursos que vigoram a uma positividade, porque esse artigo ele vai ser lido. O Alexandre falou para mim que vai criar uma biblioteca do IAP e vai deixar as pessoas lerem o artigo de vocês. Então, por isso que precisa ter embaseamento. Ah, eu fiz um curso. É tão difícil na área da educação de dizer o que não é, enfim. Ah, eu fiz um curso de Babebi Babu. Vamos colocar assim. Não vou colocar esse curso na minha listagem aí. Mas eu fiz um curso de letramento. Opa! Pessoas que vêm lá de trás como eu passei pelo método da abelhinha. Lembro até hoje. A é da abelhinha. A é da abelhinha. É da escovinha. Enfim, eu não vou colocar o método da abelhinha. Apesar que eu já alfabetizei autistas com o método da abelhinha. Mas isso aí é esporádico. É como você colocar aí para mim curso de datilografia, que eu olho para o meu diploma, eu sinto raiva dele. Que aquela mulher falava para mim assim: corre, seus dedos estão muito parados. E aquele teste de velocidade, ela tinha um ovo que ela rodava e era o horror da minha vida. Deus que me perdoe. E hoje está aqui trancado na minha guarda até hoje o curso de datilografia, mas não me vale mais de nada, porque o computador vigora. Dúvidas até aqui? Ok, vamos lá. Gente, agora nós vamos dar 3 espaços de 1,5. No Enter. 1, 2, 3. Só toma cuidado que lá em cima tá 1.0. Quando eu colocar o ponteiro do Word para baixo, eu vou lá. Deixa eu pegar aqui para dar o nome correto para vocês, que eu tenho nomes. Eu vou no espaçamento, anote aí, espaçamento de linha e parágrafo. Espaçamento de linha e parágrafo. O ponteiro do Word vai estar piscando. Aí vocês vão colocar 1,5 e vão dar 3 espaços. 1, 2, 3. 3 Enter. Deu 3 Enter, letra maiúscula. Não pode ser letra minúscula. Nem começar com a maiúscula e terminar com a minúscula. Tudo maiúsculo. Resumo. Escreveu resumo, espaçamento de 1 espaçamento de 1,5. Vocês vão pegar que eu pedi lá na monografia. Olha como o artigo e a monografia elas se esbarram. Vocês vão pegar o resumo lá da monografia que está pronto, com as palavras-chave, vai copiar e vai colar aí para vocês. Então não é para fazer um resumo para o artigo e um resumo para a monografia. É um só. E lá embaixo vai dar um espaçamento de 1,5, palavras-chave. Ok? Palavras-chave.
Palavra-chave, nós já sabemos qual é o principal foco que foi o seu resumo. Falou o quê? Foi de autismo, violência. Palavras-chave aí no máximo umas 3 ou 4. Também não é muita coisa não, tá bom? Espaçamento de 1,5. 1. Vamos dar uma recapitulada geral aí, meninas? Vamos lá? Não escrevo a palavra artigo científico. Problema. Depois do problema, dou um espaço de 1,5 e coloco o meu nome completo. De baixo, com espaçamento de 1,0, meu e-mail. Com espaçamento de 1,0, a minha vida acadêmica. Se eu fiz o normal, formação de professores, estou fazendo pós, essa parte. Terminei. 3 espaçamentos de 1,5. 3 espaçamentos de 1,5. Vou colocar o resumo que eu vou pegar lá da minha monografia, que eu tenho que entregar na nova data, que é dia 22 de maio, não é? Que eu abri aqui o celular para dar uma olhada. Dia 22, com as palavras-chave. Vou dar... Até aqui tudo bem? Ok. Vou dar um espaçamento, de 1,5. Eu vou falar a palavra em inglês e vou soletrar para vocês, tudo bem? Então, calma um pouquinho. Abstract. Como é que se escreve essa palavra? A, B, S, T, R, A, C, T. Abstract. Espaçamento de 1,5. Bom, vocês agora precisam passar esse resumo para a língua inglesa. Professor, I not do you speak English? No, I'm from Brazil. Professor, não entendo nada de inglês. E eu não vou pagar para uma pessoa para traduzir isso aqui, que ela vai me cobrar caro. Então, não vão no Google, que o Google é uma porcaria. Anotem um site para vocês fazerem a tradução, tá? Desse resumo e das palavras-chave. Traduca, com 2K. Traduca. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um momentinho, por gentileza. Quando vocês colocarem a palavra traduca, a minha internet já vem aqui, ó. Traduca. Inglês por português. Inglês por espanhol. Inglês por português. Então, vocês vão colocar traduca português para o inglês. Clicou nele, vai estar o traduca, que vocês vão colocar a palavra, todo o artigo, copiou, colocou todo o resumo. Translate, já é tudo traduzido para o inglês. Facilita muito a vida de vocês. Tá bom?
E é um site, se vocês quiserem, tá? Depois aí, quem for estudar idiomas e tal, é um site que é mais confiável, tá? Do que o Word. Embaixo, tá? Vai estar assim, keyword. Já vai estar, não precisa anotar não, porque keyword já são palavras-chave, tá bom? Já vai vir automático para vocês no Traduca. Então, automaticamente, já vai estar as palavras que vocês colocaram como palavra-chave, todas em inglês. Então, copia resumo e palavras-chave. Dúvidas, meus anjos? Ok. Na outra folha. Não é continuidade, hein, gente? Na outra folha. Professor, sobrou espaço. Deixa em branco. Ok? Sobrou espaço. Deixa em branco, porque não tem problema nenhum, tá? Vocês deixarem aí esse espaço e darem continuidade ao que eu vou passar agora. Pode falar, Ana Lu. Então, essa parte que você acabou de falar vai ficar tudo em uma folha só. Uma o nome folha só. completo, o e-mail, a vida acadêmica e o resumo. Uma lauda só. Porque o resumo já está lá. Então, é uma lauda só. Tá? Lembrando... Não, mas no caso, o resumo, lá na monografia não precisou passar para o inglês. Aqui vai precisar. Exatamente. Aí vai dar tudo em uma folha só? Dá. Porque, na realidade, entra lá em cima. Problema, nome, e-mail, um breve resumo, que se você colocar um testamento lá em cima, aí não dá. É um breve resumo da sua vida acadêmica, resumo e abstract. Agora, se lá em cima eu começar a colocar todos os cursos que eu fiz, aí, Ana Lu, com certeza não vai dar. É um breve resumo, tá bom? No máximo que eu coloquei para vocês umas 3 linhas. Porque aí eu vou ter resumo e abstract. São os maiores textos que vocês vão ter. Aí é uma folha só. Dúvidas? Ok. Próxima folha. Introdução. A introdução aqui, tá? Ela vai pegar até meia página. Anotem aí. Introdução até meia página. Então, na introdução, vocês agora vão repetir com outras palavras o que vocês irão abordar diante do problema. Lembra o seguinte: introdução e problema são juntos. Eles são casados, tá? Então aqui vocês vão dizer por que você quer falar do autismo, por que você está querendo falar da violência, tá? Então nessa introdução vocês vão falar para mim o que vocês estão querendo falar no artigo de vocês. Estou esquecendo agora um pouquinho a minha monografia, tudo bem, meninas? Estou esquecendo um pouquinho. O que eu quero falar em até meia página. Professor, Fala, escreve introdução com todas as letras maiúsculas também? Obrigado aí pela pergunta. Nesse caso aqui agora, obrigado mesmo. A primeira letra
ela é diferente agora aqui da outra. Primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Quer colocar 2 pontos? A BNT ela fala que você pode colocar 2 pontos ou você deixa sem 2 pontos. Ela não exige que você tenha que colocar 2 pontos. Eu coloco. Mas não, se você mandar sem, o que não pode acontecer é, na introdução vocês colocam 2 pontos e no que eu vou falar embaixo vocês não colocam 2 pontos. Se for para colocar 2 pontos depois de todos os tópicos que eu vou citar, aí é a parte de vocês. Tem que ser todos. Tem que ser uma igualdade. Não posso colocar em um e não colocar em outro. E Amanda, obrigada aí pela dúvida, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Agora, nós vamos colocar de uma forma resumida o nosso problema. Nós não vamos escrever o problema. Nós vamos colocar, por exemplo, violência. Nós vamos criar agora, tá? Não um novo problema, não é isso. Eu estou falando de violência na escola no primeiro segmento, que é o caso aí não, foi de quem, gente? Aí. Levanta sua mão aí para mim. Primeiro segmento aí, quem foi? Quem falou do primeiro segmento aí? Amanda. Então vamos lá. Vocês vão pegar, vão falar. Amanda está falando violência no primeiro segmento, verberando, não. Violência escolar. A violência dela não está na escola? Então ela vai colocar agora, dentro do artigo dela, não o problema, mas ela vai colocar o que ela vai falar de impacto do problema dela. Vamos ver isso novamente? Vamos lá. Eu estou falando sobre Libras no contexto do intérprete da escola. Aqui embaixo eu vou colocar Libras do intérprete. Ponto. Eu vou resumir, porque eu vou começar a falar do meu problema. Só que se eu colocar o meu problema aqui, fica uma repetição muito grande de problema. Porque lá em cima já está o meu problema. Na outra página. E eu coloco aqui novamente, então não tem necessidade. Eu abreveio o meu problema e eu coloco apenas o que eu vou ser trabalhado. Professor, estou com dúvida. Quem tiver dúvida, não vou ter tempo aqui de tirar a dúvida de todas. Todavia, meu WhatsApp, vocês sabem que está disponível para vocês. Quem tiver dúvida nessa parte, já passa para mim o problema, que eu traduzo para vocês e mando já como vocês vão trabalhar. Tudo bem? Porque se eu atender cada uma, e como haverá mais pessoas, eu posso fazer. Já manda já o problema. Professor, estou com dúvida em resumir o meu problema. O que eu faço? Mando o problema para mim e eu já mando já o tópico para vocês. Tudo bem? Ok? Bom, resumi o meu problema. Agora eu começo a escrever meu artigo. O meu artigo aqui, anotem aí. Precisa ter a introdução, espaçamento de 1,5. Paulo, Oi. a segunda folha ficou a introdução. Essa parte aí agora que você está falando, continua na segunda folha ou já vai para outra? Repete para mim que eu não entendi sua dúvida. Na segunda folha ficou a introdução. Correto. Né? Então, e essa parte aí agora que você está colocando do espaçamento para falar sobre... Embaixo, agora é corrido, tá? Ah, tá. Agora é corrido. Introdução. Aí, por exemplo, o intérprete de Libras na escola. Já é embaixo. Um espaçamento de 1,5. Tá?
um espaçamento de 1,5. Vocês vão começar a escrever. Aí eu não posso, digamos assim, agora, digamos assim, eu não sei como vocês vão começar, porque cada uma aqui tem um tema diferente. Todavia, não estou me eximando de poder ajudá-la. Mas aqui na aula agora, eu não tenho como dizer para você, Aline, você começa falando sobre isso, 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 isso. Se a Aline tiver dúvida, ela vem até a mim. Professor, estou com dúvida. Eu tenho que saber do problema dela. É por isso que eu quero fazer um cronograma para a gente poder conversar, tá? Individualmente. Então, vou marcar horários. Aí vocês precisam ser categoricamente vinculadas a eles, para eu poder, digamos assim, uma suposição. Está dando aqui 8h20. De 8h20 a 8h30, uma suposição. Eu estou com a Laura. Então, estou aguardando a Laura aqui para tirar as dúvidas dela. Porque 8h21 já está entrando a Ana Lu. Aí, 8h31 está entrando a Sheila Santos. E com isso, no caso, a minha aula, ela está em 2 horas e eu estou tirando a dúvida de vocês. A minha intenção é fazer meia hora. Só que se eu fizer meia hora, eu não vou conseguir atender todas ao mesmo tempo. Em 2 horas não dá. Porque 20 minutos é pouco tempo, 10 nem se fala. Vou conversar com o Alexandre, então eu faço um grupo, uma suposição. Ana Lu, Sheila, Aline e Ana Paula estão comigo dia 22. Já a Sheila e a Laura não estão comigo. Só que estou sem o calendário aqui, no dia 30. Ana Lu, Aline e Ana Paula não estão comigo. Quem vai estar comigo vai ser a Amanda, a Laura e a Sheila. Então, de qualquer forma, eu vou estar atendendo a todas. E pelo WhatsApp, sem ser o final de semana, eu me encontro aí à disposição, esperando sempre um momento aí, se eu tiver ocupado, para dar um feedback para vocês. Vocês acham essa ideia boa de meia hora aí de poder trabalhar individualmente aí o artigo de vocês? Só faz aí o joinha para mim, por favor. Vou passar então para o Alexandre, em concordância com o grupo, tá? Que de qualquer forma, porque eu não vou ter como, em 2 horas, atender todas. Aí imagina, eu atendo um grupo e não atendo outras. Fica uma coisa chata. Só E que tem, por exemplo, assim, ó, tem duplas, né? No caso mesmo, eu e a Amanda, nós estamos fazendo em dupla, que o Alexandre autorizou. Não, sem nenhum problema. Quando eu citei Ana Lu, seria Ana Lu com a sua dupla. Então vai entrar as duplas, tá? Entendi. Não tem problema não. Só citei no caso aí como um exemplo, mas não eximando aí as duplas. Quem está fazendo sozinho, entra sozinho. Quem está entrando em dupla, entra em dupla. Só que uma coisa que eu vou ter que ser muito rigoroso é, eu vou entrar no meu horário aqui, de 7 horas. A dupla ou a pessoa entrou atrasada, se for 10 minutos, desculpa. A gente vai discutir a sua monografia, o seu artigo, em 10 minutos. Porque não é justo eu pegar o tempo da outra pessoa, porque eu estou pegando 2 horas e dividindo em meia hora. Entendo, mas professor, me deu problema aqui, faltou luz, etc. Aí a gente, no caso, remarca, porque nós temos aí 20 aulas. Vamos ter outros encontros. O que eu não posso naquele dia é atender mais do que o grupo que eu falei como exemplo aí. Tudo bem? Então vou levar essa proposta para ele, para que a gente assim possa eu ter um respaldo, porque aqui eu estou falando muito universal. Mas na hora de escrever começa a vir muitas dúvidas. Então eu preciso ver quais são as suas dúvidas. Eu preciso sentir a termologia de como está
a sua monografia, se ela está parada, se ela está andando. Porque se você não estiver falando comigo, eu sei que ela está parada. Não pensa você que eu vou chamar a tua atenção. Jamais. Isso aí é uma coisa que eu não vou fazer porque eu não estou lidando com crianças. Estou lidando com profissionais de pós-graduação e profissionais de graduação que querem um sonho e um objetivo. Ok? Vamos continuar então, pessoal? Partindo aí, vocês vão falar, tá bom? Sobre tudo que tiver ao alcance de vocês. Pode colocar, anotem aí, autores de citação direta e autores de citação indireta. Eu vou explicar o que é uma citação direta. Prestem atenção, não anotem nada agora. E depois, com as suas palavras, você coloca aí no seu caderno o que é uma citação direta. Farei o mesmo com a indireta. Todavia, peço para vocês, comecei a escrever agora e esqueci. Professor, pode repetir a citação direta? Professor, pode repetir a citação indireta? Então, vou começar com a direta e depois vou para a indireta. E dou um espaço aí de 1 minuto a 2 para vocês escreverem o que é uma citação direta. A citação direta, ela é a fala do autor. A citação direta vai ser aquilo que está permeando o que você está falando. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com a citação direta. Por exemplo, eu vou falar no modo genérico para vocês terem uma noção, não vou falar tanto científico. O cravo brigou com a rosa, debaixo da escada. Aí eu coloco uma citação direta da Chapeuzinho Vermelho. Tem alguma ligação? Não. Eu tenho que colocar uma citação que fale sobre o cravo e a rosa. Porque eu não falei da Chapeuzinho Vermelho. Então, se eu estou falando de violência, para que eu vou colocar o recreio? Agora não. Mas, Paulo, eu coloquei o recreio. Aí sim. Estou falando que a escola tem muita violência, que precisamos ter mais cautela, que os estudos apontam, etc. e tal. Eu entrei em recreio? Não. Aí eu posso pegar uma citação que venha falar de recreio? Não. Que venha falar de formação continuada? Posso. Por que a formação continuada ela está dentro da violência? Porque te ensina a você lidar com a violência. Só que essa citação direta, que vai falar de violência, quando eu falo aí da formação continuada, ela tem que estar permeando a violência. Porque se ela está falando sobre a lei de Lucas, que é os primeiros socorros, que também é uma formação continuada, não tem nenhum contexto acadêmico comigo. Então, a citação direta, eu coloco segundo, não precisa anotar não, que eu vou deixar para vocês aí. Segundo, aí eu pego o sobrenome do autor, abro parênteses, o ano que ele falou e fecho parênteses. Ou eu posso falar conforme Freire 2010. Entretanto, nas palavras de Alves, 1996, 2 pontos. Aí eu coloco a citação direta. Se tiver erros de português,
diante da nova atualização ortográfica, vai continuar com os erros de português. Não posso alterá-las. O Word vai falar para mim, tá errado, aqui não tem crase. Esquece a regra ortográfica do Word, na citação direta do autor. Então, anotem aí para mim, por favor. Citação direta. Palavras do autor. Permeando. Aí eu vou colocar a palavra mais subjetiva. A minha escrita. A minha é a de vocês. Terminou a palavra do autor, ele terminou lá falando assim, sejamos felizes. O autor colocou isso. Você vai abrir parênteses. Terminou a frase da palavra dele. Você copia. Isso aí você pode copiar, tá? Do livro. Isso não é plágio. É citação direta. Isso não é plágio. Abriu parênteses. A gente na BNT, pessoal, a gente nunca fala do primeiro nome. Por isso que eu dei o nome aqui. Félix Amanda. Se eu for falar, se eu for pegar da Amanda, a monografia dela, o artigo dela, eu vou colocar, segundo Félix, 2023, ela diz que... Aí eu coloco as palavras dela. Então, voltando lá. Abriu parênteses, sobrenome do autor. Não é o nome do autor. Paulo Freire. Freire. Do lado do sobrenome do autor, o ano de publicação. Repetindo, onde que eu vejo isso? Desculpa. Eu vejo isso na ficha catalográfica, que eu já expliquei aonde que fica para vocês. Professor, não sei ver. Depois manda um WhatsApp para mim. Eu estou aqui para ajudar, não tem problema. Tá? Se por algum acaso, presta atenção, o Felizes para Sempre está na página 72. Uma suposição. Você vai colocar P72. Não quer colocar a página? Não é obrigado. Freire, 1996, fechou parênteses. Mas eu quero enriquecer a minha monografia, meu artigo, Paulo. Freire, 1993, vírgula, P.72. Mas, Paulo, se eu não colocar a página, tá errado? Não, não tá errada. Ela só enriquece o seu conteúdo. Dá a entender que você leu a página 72 de Paulo Freire. Que lá na referência bibliográfica, que eu vou chegar mais à frente, não sei se vai dar tempo hoje, mas eu estou com tempo hábil para isso, tá? Eu vou falar o que é a referência. Na realidade, não é mais referência bibliográfica, é só referência. Mas bibliográfica é o que eu estou falando aqui de Freire. Se eu estou falando de Freire, ela é bibliográfica. Mas as referências podem ser de revistas eletrônicas, elas podem ser de artigos científicos, etc. Só não pode ser de monografia, como eu já falei. Eu não posso pegar aqui a monografia da Valentim, que é da Ana Paula, e colocar lá, Valentim 2023.
Não posso. Porque se a Ana Paula tivesse publicado um livro ou um artigo científico, aí eu diria para você, aí eu posso. Mas, momentaneamente, falo momentaneamente que eu espero que ela possa, e todos vocês aí, um dia poder publicar seus artigos, suas revistas, periódicos, enfim, tá bom? Sobre citação direta, alguma dúvida? Vou deixar um minuto aí para vocês fazerem aí as considerações para vocês. Se tiver alguma dúvida, me pergunta aqui. Vê se você escreveu tudo, vê se está certo, vê se está faltando alguma coisa, vê se você confundiu página. Um minuto aí para vocês darem uma revisada em citação direta, porque ela é chatinha mesmo. Já estamos entrando na BNT, tá bom, meninas? A citação direta tem número de linhas? Desculpa, repete para mim, Sheila. A citação direta do autor, a fala do autor, tem números de linhas assim para colocar? Boa pergunta. Ela não vai ter número de linhas, porque você vai pegar justamente o trecho que o autor está falando sobre o que você tiver. Aí aqui, Sheila, possa ser que venha 12 linhas. Só não vai colocar o capítulo inteiro. Desculpa, a página inteira. Citação direta é a fala dele, é um parágrafo. Mas às vezes em um parágrafo você não conseguiu, tá? Aí é a leitura. Você não conseguiu falar, você em cima está falando sobre autismo. Aí você viu que esse um parágrafo ele não foi muito concretizado. Aí você vai colocar o segundo parágrafo. Beleza. Só não posso colocar todos os parágrafos ali, que aí vira, no caso, um texto sem partes. Tá bom? Mas aqui não tem um número de linhas. Normalmente eu uso um parágrafo. No máximo, 2 parágrafos. No máximo. A citação direta, ela é um parágrafo, mas vai que, eu não sei, o autor que você está lendo, ele dá uma continuidade no segundo parágrafo, ele não para no primeiro. Não sei se vocês já perceberam, tem autor que não para no primeiro parágrafo, ele vai parar no segundo. Tem autor que adora fazer isso. Ele especula o primeiro, ele faz uma costura acadêmica e ele encerra no segundo parágrafo. Aí, para eu, no caso, ter essa visibilidade, eu coloco aí os 2 parágrafos. Porque ele começou no primeiro e terminou no segundo. Mas se ele começa no primeiro e termina no segundo, aí eu falo para você, esquece o terceiro. Perdão, esquece o segundo. Não tem necessidade de colocar. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Vamos falar então agora da citação indireta. Anotem aí para mim, por favor. Citação indireta. Por gentileza, parem de escrever. E se tiver alguma dúvida, como a Sheila teve, e de grande valia, passem para mim, por favor, tá bom? O que me incomoda muitas vezes é a pressa do aluno de querer escrever junto comigo, porque eu vou falando e aí, digamos assim, não vai entendendo. Então eu prefiro que preste atenção e depois escreva aí, que eu dou o tempo e tiro as dúvidas para vocês. A citação indireta, ela é a junção do autor interligado com o coautor. O que é isso? É você pegar as palavras do autor
e colocar as suas palavras. Vamos lá. Ensinar não é cortar as asas, mas é orientar o voo. Alves falou isso para nós. Alves, Rubem Alves. Como é que eu colocaria essa, digamos assim, dentro da minha monografia? Não sei. Como eu colocaria essa citação de Alves, tá? Diante das minhas palavras. Segundo Alves, aí eu vou ver qual é o ano que ele escreveu. Vou dar aqui, eu de coração não lembro quando que ele fez essa citação. Vou colocar aqui 1997. Segundo Alves, 1997 menciona que o aprendizado ele é livre, pois o mesmo personifica fazer um voo diante do aprendizado, não cortando as asas, mas sim direcionando o voo, isto é, o aprendizado dos nossos alunos. É uma citação indireta. Vocês viram que eu usei as palavras do autor e mencionei as minhas palavras? Isso é uma citação indireta. Não vou poder falar para vocês, não é porque eu não queira, porque veio na cabeça agora. Fiz na cabeça agora uma citação indireta de Alves. Tá? Não vou falar para vocês que não é que eu não queira, não. Enfim, é porque eu não vou repetir com as mesmas palavras. Mas é interligar o que o autor está falando. É pegar palavras dele. Não é pegar a frase inteira. Não. Citação direta. Eu só coloco a palavra dele. Perceberam? Citação direta é só a palavra do autor. Citação indireta. Eu pego os principais pontos e eu menciono junto com as minhas, dentro de uma